Boa noite a todos. É sempre uma alegria nos reunirmos em nossa casa de oração, de acolhimento, e mais uma oportunidade que Deus, o nosso Pai, nos oferece de aqui estarmos neste mundo físico. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus as bênçãos do seu Evangelho em nossas vidas, que tanto nos consola, que tanto nos oferece os recursos para que possamos investir em nossa reforma íntima, no trabalho do bem, do amor, da caridade. Rogamos a Ele, o nosso Mestre Jesus, que envolva a todos nós, encarnados e desencarnados, em suas bênçãos de luz e de paz, alcançando aqueles que irão nos assistir ao vivo ou posteriormente pelas redes sociais. Que Deus e Jesus abençoe a todos. Meus queridos irmãos, na noite de hoje, nós vamos falar sobre a fé, onde nós vamos refletir sobre o porquê a fé ela é colocada em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 11, pelo Espírito José, como a mãe da esperança e da caridade. E aí lembramos que o filósofo Mário Sérgio Cortella defende e está no seu livro Educação e Esperança que uma das coisas mais importantes na vida é justamente a esperança. A esperança do verbo esperançar e não do esperar. Eu espero que hoje o dia seja bom. Eu espero que as coisas se resolvam, que tudo dê certo. Isso é espera. Esperançar vem da palavra esperança, né? Que significa ir atrás, persistir, não desistir. Está na esperança ativa, porque ela tem uma ação. E aí o Espírito José, que é protetor do médium, foi protetor do médium que psicografou a mensagem do Evangelho, na introdução, logo no início da mensagem, ele afirma que a fé, para ser proveitosa, ela tem que ser ativa. Então, não é dizer, eu tenho muita fé, eu sou uma pessoa de fé, e eu tenho tanta fé que eu entrego tudo nas mãos de Deus, porque Ele sabe o que faz. Meus irmãos, vamos refletir aqui um pouco. Então a gente está encarnado para Deus resolver as nossas encrencas? Como costumamos dizer aqui no Nordeste, oxi, e é assim, é? Se Deus nos impõe a encarnação e está em O Livro dos Espíritos, questão 132, quando Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação, e os benfeitores respondem: Deus impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Que perfeição é essa? A nossa felicidade, que é quando o espírito ele alcança uma evolução que lhe permite viver em mundos mais felizes, em mundos superiores. Então ele deixa de encarnar no mundo material, a não ser por uma missão. Então, os Espíritos também nos lembram, nessa mesma questão 132 de O Livro dos Espíritos, que para alcançarmos essa perfeição, nós temos que sofrer todas as vicissitudes, ou seja, todas as montanhas das dificuldades da existência corporal.
Significa dizer que precisamos lembrar o objetivo de estarmos encarnados e lembrar também que Deus, o nosso Pai, que nos ama infinitamente, Ele nos oferece o livre arbítrio, justamente para fazermos as nossas escolhas. E não tenhamos dúvida, nós somos responsáveis pelo nosso futuro promissor, que vai depender das nossas atitudes no presente. Então, assim sendo, não resolve ficar dizendo, eu sonho com dias melhores. Ai, como eu tenho fé. Eu vivo sonhando, eu não vejo a hora das coisas acontecerem. Ai, como eu sonho. Vai ficar sonhando. Porque ter fé não é sonhar. Ter fé é confiar em Deus, o nosso Pai, e trabalhar para alcançar. Lembremos do Espírito José, quando ele deixa muito claro ao dizer que a fé, para ser proveitosa, ela tem que ser o quê? Ativa. Ela tem que ser ativa. O apóstolo Paulo, em suas cartas aos Romanos, capítulo 14, versículo 22, ele faz uma pequena pergunta para refletirmos. Ele diz assim: tens fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. E aí Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 14, que recebe o título Tens fé? Essa pergunta, ele ali, acerca desse versículo, ele vai fazer os seus comentários, como sempre, de forma extraordinária. E ele deixa muito claro, nos esclarecendo, quando diz: na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Deus pode tudo. Não dispensa, porém, o nosso Pai, que nos criou. Ele não dispensa a nossa cooperação, a nossa vontade. Ele não dispensa a nossa confiança para realizarmos. Então, Deus nos oferece todos os recursos para investirmos na nossa fé ativa, para buscarmos os melhores meios de avançarmos nesse processo evolutivo. Vamos refletir. Um pai oferece todas as possibilidades para o filho. O filho cresce. Tem tudo. Não precisou trabalhar. Tudo que ele tem, o pai deu. Não moveu uma palha sequer. Qual é o mérito desse filho? Isso falando, né, das coisas materiais. E das conquistas espirituais. E das virtudes. Pode um pai dizer assim: olha, meu filho, eu fui ali no mercadinho e aproveitei e comprei uma virtude da paciência, que eu vi que você está meio impaciente. Então, eu comprei para você uma paciência, a virtude da paciência, aproveitei e comprei também a felicidade. Primeiro, a felicidade é uma conquista do espírito. Segundo, a virtude não se compra, ela se conquista. Como? Através dos testes que nos são colocados diariamente. E ali, passando por esses testes, a gente vai adquirindo, né, as virtudes. Como nós falamos da paciência, vamos aproveitar aqui um exemplo. Nós, em outro momento, falamos desse exemplo, mas é oportuno lembrá-lo. Então, amanhece um dia, e aí a gente pede a Deus: meu Pai, dai-me muita paciência,
Dá-me muita paciência que hoje o dia vai ser difícil, vai ser daqueles. Quer dizer, a gente já começa dizendo que o dia vai ser difícil. Olha a barreira que a gente coloca. Vai ser difícil. E aí começa a aparecer aquelas pessoas difíceis. Os testes. Mas a gente não vê como os testes. A gente pediu paciência. E aí a gente está atrasado. Sai de casa, o trânsito está daquele jeito. E aí o carro que está na frente está ocupando as duas faixas. E a gente faz um sinal, dá alerta, né? Vai para um lado, vai para o outro, e o carro não sai ali, fica ocupando as duas faixas. Quando a gente olha, o sinal vai fechar, ficou amarelo. Ele foi e a gente ficou. A gente fica tão feliz, não é? A gente diz assim, nossa, obrigada, meu irmão, vai com Deus, que Deus te abençoe. É assim que a gente faz? Não, né? E aí o que acontece? No final do dia, a gente já está entregando tudo a Deus. Resolve aí, meu pai, porque eu não dou conta. Fulano tirou minha paciência. Tirou coisa alguma. Sabe por que não tirou? Porque não se tira a paciência quando não a tem. Não se tira qualquer outra virtude quando não a tem. Fulano tirou minha felicidade, eu era muito feliz. E ele me deixou e agora eu sou infeliz. Emmanuel costumava dizer a Chico que só se desilude aquele que um dia se iludiu. Né? Então, a felicidade a gente não compra. A felicidade não está no outro, nas coisas. A felicidade é uma conquista do Espírito. Então, Deus, que nos conhece, que nos sonda, como lembra o Salmo de Davi, de longe percebe os nossos pensamentos. Ele sabe que podemos alcançar a nossa felicidade. Ele sabe que podemos chegar à perfeição. Ele sabe que um dia podemos ser anjos, como diz uma música, uma letra de uma música no movimento espírita. Vocês não se preocupem, eu não vou cantar. Mas ela diz assim: um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar, vamos acreditar. Então precisamos trabalhar mais, confiar mais, para alcançarmos essa perfeição. E Deus sabe que podemos sim melhorarmos se temos firme a vontade. Se temos firme a vontade. Emmanuel, ainda no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 14, ele nos lembra, dizendo assim: se Deus confia em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Deves confiar em ti mesmo diante dele. Então, se temos a vontade firme de melhorar, devemos confiar em nós mesmos, na certeza que as forças do bem vão nos ajudar, nos amparar para conseguirmos. Quando André Luiz, ele chega para Clarencio e diz assim: eu quero ver os meus filhos, eu quero ver a minha casa, eu quero ver a minha mulher. E aí, perceberam o pronome possessivo? Minha casa, minha mulher. E aí o benfeitor Clarencio, de uma forma muito caridosa, diz assim: olha, André, é melhor você esperar um pouquinho. Por que ele diz isso? Porque a viúva, né, a ex-esposa de André Luiz, tinha casado, só que ele não sabia. E aí ele insiste:
Mas eu preciso ajudar, eles precisam de mim. Eu preciso auxiliar eles. E Clarencio diz assim: André, aprenda uma coisa. Para auxiliar, nós precisamos de ajuda. E para conquistar ajuda, nós precisamos espalhar. Nós precisamos conquistar simpatia. Como é que se conquista simpatia? Benevolência para com todos. André não tinha entendido. E ele vai procurar trabalho. Ele achava que ele poderia trabalhar como médico no plano espiritual. Só que ele não sabia que ele não tinha conhecimento para trabalhar como médico no plano espiritual. E aí ele vai atrás de Clarencio de novo. Clarencio estava atendendo a muitos, de 2 em 2. E ele chega até Clarencio e diz: Clarencio, eu preciso falar com você. Aí ele olha assim: os outros estão esperando, André. Eles também precisam. E aí a primeira lição: era necessário aprender a esperar. Quando chega a vez dele, ele vai com uma senhora que colocava muita dificuldade em tudo que arrumava um trabalho para ela, ela voltava reclamando. Todo o trabalho que ela arrumava não dava certo, ela colocava dificuldade em tudo. Clarencio, já sabendo disso, disse: minha irmã, você agora vai ficar em repouso. Não vai ter a companhia de ninguém. Vai ficar só com você. Por quê? Porque ele sabia que quando ela despertasse, ela ia compreender que na realidade o problema não estava no trabalho. O problema estava com quem? Com ela. E aí quando Clarencio pergunta a André tinha olhado assim, ficou constrangido. E você, André? Em que você quer trabalhar? Em qualquer coisa. Em qualquer coisa. E aí Clarencio disse: você vai ajudar a enfermeira Narcisa. Clarencio não disse que ele iria trabalhar como médico. Clarencio não disse que ele iria ser enfermeiro, mas que ele iria ajudar a enfermeira Narcisa. E aí ficamos pensando, como agiria o orgulho humano? Eu, com diploma, passei tantos anos estudando, fiz várias especializações para ajudar uma enfermeira, mas André Luiz foi. E foi muito bem recebido por aquela doce senhorinha Narcisa. E ele se afeiçoou logo a ela. Ele teve ali que aprender a humildade, aprender a fazer os trabalhos mais simples. Ele se colocou à disposição para recomeçar. E ela percebeu isso. Ela percebeu também, se afeiçoou a ele. E depois de um longo tempo de trabalho, André Luiz recebe a permissão para visitar seu antigo lar. E ele estava todo feliz. Eu vou ver os meus filhos, vou ver a minha esposa. Quando ele chega lá, surpresa, tinha um outro homem lá. Né? E este homem, esse novo marido de sua ex-esposa, estava muito doente. Ele estava precisando de quê? De ajuda. E André Luiz se desequilibra. Não tinha nada na casa que lembrasse dele, nenhuma foto. Quando uma das filhas toca no nome dele,
A sua ex-esposa diz: não fale no nome do seu pai dentro dessa casa. Eu não quero que toque no nome dele aqui. E aí, coitado do André, fica até tonto. Sai, vai para o jardim, perde o chão. De quem que ele se lembra? Narcisa, pelo amor de Deus, me ajuda. Lá vem Narcisa, chega rapidamente na crosta planetária. Qual era a lição de André Luiz? Conquistar simpatia, benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Essa é a maneira de adquirir os intercessores em nosso favor. E Narcisa, então, olha para André e diz assim: meu filho, o que foi isso? Você está agindo como uma fera. Mas Narcisa, tem alguém no meu lugar, Narcisa. Claro, André, é alguém que Deus colocou para preservar a dignidade de sua esposa. É alguém que Deus colocou para preservar a integridade do seu lar, para cuidar dos seus filhos, e você deveria agradecer isso. É preciso aprender as primeiras lições de amor, André Luiz. E ele, igual criança, dizia: agora, o que faço? E Narcisa diz: agora nós vamos auxiliar o doente. E aí ela chama, né, os espíritos, umas entidades da natureza, que são espíritos que ainda não estão em fase da evolução humana. E eles recolhem ali as essências, ela faz uma mistura ali, prepara uma medicação para André Luiz dar ao doente. Sim, ele vai cuidar dele. E ele fica curado. André Luiz retorna à colônia muito feliz, porque ele tinha ajudado, ele tinha curado, ele tinha devolvido a alegria para todos naquela casa. Então, ele é quando ele se sente em paz, quando ele sente que ali ele tinha que seguir adiante. Quando ele chega em frente à colônia Nosso Lar, em frente ali do portão, lá estava Clarencio, Narcisa, Lísias, um conjunto de espíritos em festas. E aí Clarencio diz a ele: André Luiz, até agora você era um convidado do nosso lar. Mas você deu mostras de que você pode ser um habitante. E André Luiz passa a morar na colônia espiritual Nosso Lar. E ele abraça Narcisa, compreendendo o valor da intercessão, compreendendo o valor da caridade, compreendendo que à medida que ajudamos aos outros, a nós estamos ajudando. Então, a caridade é uma expressão concreta da fé. A caridade é uma expressão concreta da fé, pois é através dela que passamos a colocar em prática os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Através da caridade, nós aprendemos a aliviar o sofrimento do outro. Nós aprendemos a diminuir a dor do outro. É através da caridade que podemos promover a igualdade, que podemos oferecer o apoio emocional, material. É através da caridade que podemos contribuir para um mundo melhor, mais justo, mais fraterno, mais harmonioso. Na questão 354 do livro O Consolador, Emmanuel afirma: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus,
Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Essa certeza, traduzindo essa certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas da existência com a luz divina no coração. Então, a certeza de que, na realidade, meus irmãos, tudo está no seu devido lugar. Porque nós estamos no mundo de provas e expiações. O nosso Mestre Jesus nos lembrou e nos lembra falando aos nossos corações: no mundo tereis aflições. E aí ele faz um pedido a cada coração: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como a nos dizer que podemos sim vencer o nosso mundo íntimo, vencer as nossas sombras, vencer as nossas dificuldades. Com fé, com confiança, trabalhando para alcançar, para vencer aquilo que ainda está em nós e que precisa ser reformado, transformado. Jesus também ele faz um convite ao nosso coração quando diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está em o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Conseguir a fé, lembremos, é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Jó sabia. Jó tinha essa fé, essa certeza na assistência de Deus. E a sua história é uma das histórias mais antigas narradas na Bíblia, a história de Jó. Jó era considerado o homem mais rico da região. Ele possuía milhares de camelos, de ovelhas, centenas de bois, 500 jumentas, uma grande quantidade de escravos, de empregados, 7 filhos, homens, 3 filhas. Era considerado um homem muito bom, certo, temente a Deus, mas a sua fé foi sinceramente testada quando o mal o atingiu de diferentes formas. Num só dia, a sua propriedade foi invadida e saqueada. Os seus rebanhos foram roubados. Os seus empregados foram assassinados. Os seus filhos morreram quando a casa em que eles estavam caiu sobre eles, devido a um vento que veio. Jó se prostrou no chão e orou. Ele não se revoltou. Ele reconheceu que tudo o que ele tinha havia sido dado por Deus. E ele achara por bem tirar tudo dele. Ele afirma a sua fé. Ele afirma e mostra a sua resignação à vontade do Pai. Mas os problemas não pararam por aí. O seu corpo foi tomado em chagas, a temida lepra. Sua esposa, atormentada, disse que ele tinha que amaldiçoar Deus e que tinha que morrer. Mas Jó permaneceu ali firme na sua fé. Ela, muito revoltada, deixou Jó. Foi embora, o abandonou. Sozinho, isolado, um dia foi visitado por 3 amigos que, ao invés de convencê-lo, de consolá-lo, aliás,
tentaram convencer a ele que tudo que ele estava ali passando era porque ele tinha feito muitas coisas. Então Deus estava castigando ele. E ele reafirma a sua fé em Deus, a sua fé na justiça. Ele ora para que seus amigos não fossem castigados. Então, por sua fé inabalável, por sua paciência de tudo suportar, após um longo tempo, o Pai Celestial lhe restitui a saúde física e ele fica curado da lepra. E aí depois ele consegue reaver tudo que ele havia perdido em dobro. Casa-se, tem 10 filhos e termina ali a sua existência em felicidade. Por vezes, dizemos que tudo está bem quando a vida nos sorrir, quando tudo parece estar sob o nosso controle. E aí tudo está bem. Mas basta que levemos uma topada, que algo saia do trilho, pronto. Por que comigo? O que foi que eu fiz para merecer? Jó manteve a sua fé nos momentos mais difíceis de sua vida, nos deixando o seu exemplo. Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 19, item 3, ele afirma: a fé sincera é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar. Também, no mesmo capítulo, no item 7, Kardec vai nos lembrar que a fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Há 2 histórias muito antigas que o espírito Valério contou a Chico Xavier. Essas histórias aconteceram no exterior. A de uma menina muito pequena que pede ao pai que ele explique o que é fé. E aquele pai passa o dia todinho pensando: como é que eu vou explicar a minha filha tão pequena o que significa fé? E aí ele teve uma ideia. Ele foi para o porão da casa e apagou a luz. Ele chama a sua filha. Ela estava na parte de cima da casa e ele pergunta: minha filha, você pode me ver? Não, papai. Você pode me ouvir? Sim, papai. Então pense que eu estou aqui embaixo e se jogue, porque aqui embaixo eu vou segurar você. E a menina não pensa 2 vezes e se joga. O pai ampara a sua filha no colo, acende uma pequena luz do porão e disse: tá vendo, minha filha? Isso é fé. Então a fé é não temer os abismos, na certeza que as forças do bem irão nos amparar, irão nos sustentar, irão nos segurar. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele afirma que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Veja que coisa linda. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a certeza e a prova das coisas que não vemos. Valério também contou a Chico sobre um homem que vivia sozinho e estava muito revoltado com a vida. Estava muito revoltado porque não conseguia nada melhor, só conseguia comprar batatas
para comer. E um dia ele se revoltou e disse: eu vou embora. Eu não aguento mais essa situação. E aí ele decidiu e foi embora. Fechou a porta de sua casa, entregou a chave ao vizinho e saiu à procura de algo melhor. Não encontrou nada. Depois de 2 anos, ele retorna e vê que a sua casa, muito humilde, estava toda acabada. Pega a chave. Quando ele se aproxima da porta da casa, ele ouve um choro vindo do porão. Ele nunca ia ali no porão, a não ser para jogar coisas através da janela. E aí, quando ele se aproxima, ele vê um homem chorando muito. E ele, sem se identificar, diz: meu amigo, por que você está chorando tanto? Ah, porque eu sou o mais miserável de todos os seres que Deus criou. E aí ele se lembrou que há 2 anos atrás ele falava isso para ele, que ele era miserável. Ele se sentia o pior ser da criação de Deus. E aí ele diz: mas não é possível, deve ter alguma coisa que possa lhe ajudar. O homem estava tão magro, era só o couro e o osso. Não conseguia se movimentar direito. Ele disse: ah, o senhor não sabe. O homem que morava aí em cima, ele foi embora tem 2 anos. Ele só comia batatas. Ah, mas se ele só comia batatas, ele fez muito bem indo embora. Não, o senhor não sabe que é justamente que eu me alimentava das cascas de batatas que ele jogava aqui no porão. Então, meus irmãos, a história de Valério nos convida a refletir que, nos momentos mais difíceis, vamos lembrar de que há pessoas em situações muito mais difíceis do que as nossas, precisando justamente da nossa ajuda, do nosso amparo. A fé, a esperança, a caridade são consideradas virtudes essenciais na jornada espiritual, pois ajudam a desenvolver o amor ao próximo, a confiança em Deus e a certeza, a perseverança de continuar diante de toda e qualquer dificuldade, na certeza do amparo celestial. Certa vez, Francisco de Assis saiu em viagem com um frei. Era inverno. Em certo momento acabou a comida, acabou a bebida e eles estavam ali quase congelando no meio da neve, mas tinham chegado em frente ao mosteiro. E aí Francisco bate lá na porta do mosteiro. Lá vinha um frei. Era um frei que fazia pouco tempo que estava ali no mosteiro. Ele se aproxima do portão e pergunta: quem é? É Francisco de Assis. Que Francisco o quê? E entrou. E aí o frei começou a chorar. Meu Deus, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Quando olhou para o lado, estava Francisco pulando na neve, como criança. E disse: meu Deus do céu, será que ele tem dupla personalidade? Pai Francisco, acabou a comida, acabou a bebida, nós estamos quase congelando e o senhor está aí pulando de alegria. O senhor não entendeu? Nós vamos morrer. Não, eu esperei a minha vida inteira por esse momento. E aí o frei, coitado, ficou desesperado. Para quê? Para morrer? Não, porque agora nenhum ser humano pode me ajudar. Eu estou 100% na mão
de Deus. E o Frei, coitado, morremos. E aí começa a chorar, vem o chefe, se aproxima do portão. É Francisco? Sou eu! Aí abre a porta. Diz, ô Francisco, você me desculpa, o Frei era novato, mas vamos entrar. Isso é para dizer, meus irmãos, que quando depositamos 100% de nossa fé, de nossa confiança em Deus, nada tememos. A fé é mãe da esperança, porque com ela encontramos as forças para enfrentar as dificuldades da vida. Diante de toda e qualquer adversidade, nós temos a certeza de que há um propósito muito maior. E que Deus, tudo acontece de acordo com a vontade de Deus, o nosso Pai. E a esperança, ela nos impulsiona a seguir em frente. E nos momentos mais difíceis, ela nos ajuda a confiar no futuro promissor. E esse futuro promissor nos reserva, não tenhamos dúvida, oportunidades, nos reserva aprendizado, porque todos nós estamos neste planeta Terra, neste planeta escola, governado pelo nosso Mestre Jesus. Todos nós somos aprendizes, com o objetivo de passarmos de ano a cada encarnação, de nos elevarmos na direção de Deus, o nosso Pai. Então compreendemos que a fé é mãe da esperança e da caridade, como também é o caminho de nossa evolução espiritual. E também é construção de um mundo melhor, mais justo, mais fraterno, mais harmonioso. Não tenhamos dúvida, a doutrina espírita, ela lembra a cada coração aqui presente, a cada coração que está nos acompanhando ao vivo ou que irão nos acompanhar posteriormente. Ela nos lembra a importância de cultivar a confiança em Deus. O Espiritismo nos lembra a importância de agir com mais amor diante de toda e qualquer situação, oferecendo mais amor a todos os nossos irmãos de caminhada. O ano de 2023 está se encerrando. Que possamos refletir sobre as nossas ações, que possamos nos colocar receptíveis para um novo aprendizado em 2024 e que possamos estar mais confiantes em Deus, o nosso Pai, lembrando sempre que Ele nos ama infinitamente e que Ele quer a nossa felicidade, mas que Ele não dispensa, porém, a nossa cooperação, a nossa vontade firme e sincera, a nossa confiança para realizar. Sigamos todos em paz. Gratidão a todos. Muita paz.